Me dá a imagem. Desculpe, você está vendo, abre o áudio. Nesse momento, o juiz Adilson Simoni entra para ler a sentença de Gil Rugai. Este é o momento esperado por todos para saber. Gil Rugai, com qualificação nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, por duas vezes, pois duas são as vítimas, e no artigo 171 caput, este na forma do artigo 71, todos combinados com o artigo 69, sempre do Código Penal, porque no dia 28 de março de 2004, por volta das 21h30, no interior da residência situada na rua Atibaia, número 383, imóvel que faz fundos para a rua Traipu, bairro de Perdizes, nesta comarca, agindo em concurso com pessoa desconhecida, teria, por motivo torpe, em razão de ter sido afastado da participação dos negócios das vítimas, não se conformando com tal situação, e com diversos disparos de arma de fogo, matado seu pai, Luiz Carlos Rugai, e a companheira deste, Alessandra de Fátima Troitino, bem como porque, meses antes, por diversas vezes, de forma continuada, teria obtido para si vantagem ilícita patrimonial, em prejuízo da empresa Referência Filmes, mediante o artifício fraudulento consistente em falsificar a assinatura do seu genitor em cártulas da referida empresa. No que toca ao estelionato, ocorrida a prescrição, foi ela, após ouvidas as partes, oportunamente reconhecida por este juiz-presidente nessa sessão plenária, resultando, então, extinta a punibilidade quanto a esse crime patrimonial, remanescendo para julgamento pelo Conselho de Sentença a imputação pelos dois homicídios tratados nesses autos. O corpo de jurados, regularmente constituído e de conformidade com o termo de votação em anexo, condenou o acusado por duplo homicídio qualificado. Ante exposto, e em consequência da votação realizada, reconheço e declaro a condenação do réu Gil Grego Rugai, com qualificação nos autos, como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, por duas vezes, combinado com o artigo 69, ambos do Código Penal. Quanto à dosimetria penal, a culpabilidade do réu no caso concreto é manifesta, porquanto reconhecida pelo corpo de jurados no exercício de sua jurisdição constitucionalmente assegurada. Nesse passo, forçoso é concluir que, como o réu a todo momento nos autos negou qualquer envolvimento nos homicídios das vítimas, mantendo socialmente uma aparência de bom moço, até frequentando igreja, demonstra personalidade intensamente dissimulada, cuja personalidade, nesse contexto fático-jurídico, aponta a cuidar-se de pessoa extremamente perigosa, tanto que, ainda na esteira do veredito do Conselho de Sentença, chegou a ceifar definitivamente, com vários disparos de arma de fogo, na casa dos ofendidos, a vida de duas pessoas próximas, sendo uma delas a sua madrasta e a outra do seu próprio sangue, ou seja, o seu próprio pai. Isso tudo por um motivo também moralmente reprovável e desprezível, consubstanciado no simples fato de ter sido desligado da empresa do genitor. Por oportuno, cabe anotar que, nos dias que correm, existe uma verdadeira banalização e acentuado desrespeito para com a vida humana, inclusive dentro da família, célula máter de toda a sociedade organizada. Assim, malgrado cuide-se de acusado sem outra passagem criminal, a fixação da pena base para cada um dos dois homicídios é fixada em 1/4 acima do mínimo legal, como necessário e suficiente para a efetivas reprovação e prevenção do crime em caso, como preconizado no artigo 59 do Código Penal, prefazendo, portanto, 15 anos de reclusão. Tendo em mira o artigo 61, inciso 2º, a linha F do mesmo Códex, como os delitos também foram praticados com o réu prevalecendo-se de relações domésticas que tinha com ambas as vítimas, pois com elas também residia no locus delicti, aumento a pena em 1/4, somando 18 anos e 9 meses de reclusão. A teor do artigo 61, inciso 2º, a linha E do Código Penal, tal reprimenda ainda é recrudescida em 1/4 quanto ao homicídio de Luiz Carlos, porquanto ascendente do réu, resultando em 23 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão.
No entanto, diante da minoridade penal relativa à época dos fatos, cuja idade não foi idoneamente rechaçada, a incidência da atenuante do artigo 65, inciso 1º, primeira parte, se impõe, totalizando-se 15 anos de reclusão pelo assassínio de Alessandra e 18 anos e 9 meses de reclusão pelo homicídio de Luiz Carlos. Outro sim, os autos dão conta de 2 mortes ocorridas sucessivamente, de modo a não se poder falar em uma só ação inerente ao concurso formal de crimes, artigo 70 do Código Penal. Também não é o caso de se reconhecer crime continuado, que reclama um razoável hiato temporal entre as ações a justificar tal fixo iuris, artigo 71 do Código Penal. Nem se há falar, portanto, em crime único, na medida em que 2 são os resultados naturalísticos verificados, caracterizadores de condutas autônomas, com independência de desígnios, sempre dolosamente voltados contra 2 vidas distintas. Como corolário, impõe-se o somatório das penas pelo duplo homicídio, em concurso material, a teor do artigo 69 do Código Penal, com o total, assim, de 33 anos e 9 meses de reclusão. Torno a reprimenda definitiva porque ausentes outras causas legais modificadoras. Sem olvidar que se cuida de acusado primário, considerando que a Constituição da República ordena que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, artigo 5º, inciso 40, é de se reconhecer que o quantum mínimo de cumprimento de pena para a progressão de regime na espécie é de 1/6, na forma do artigo 112 da Lei de Execução Penal, do ano de 1984, e não de 2/5, contemplados no artigo 2º, inciso 2º da Lei 11.464/07, editada posteriormente à prática dos homicídios em foco, alterando a Lei número 8.072/90. Entretanto, nesse passo, é de se reconhecer também, no caso concreto, a possibilidade de progressão de regime, admitida que foi pela Lei número 11.464/07, assim modificando a redação original da Lei de Crimes Hediondos. No entanto, como o acusado não chegou a ficar detido por 5 anos, 7 meses e 15 dias, tempo este correspondente a 1/6 da pena fixada, resultante do concurso material reconhecido, não há como se falar, aqui e agora, em detração suficiente a amparar a progressão de regime prisional no caso vertente. Tampouco com base no parágrafo 2º do artigo 387, recentemente introduzido no Código de Processo Penal, pela Lei número 12.736/12, de sorte que o acusado cumprirá inicialmente as penas impostas nestes autos no regime fechado, até porque cuida-se de crimes hediondos, como explicitam o artigo 1º, inciso 1º, e o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90. Quanto à possibilidade de recurso em liberdade, o réu inicialmente teve decretada contra si a prisão temporária, que foi prorrogada, com ulterior decretação da prisão preventiva, por ocasião do recebimento da denúncia. No entanto, tal custódia acabou sendo relaxada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo excesso de prazo então verificado. Não obstante, nova prisão preventiva veio a ser decretada na 5ª Vara do Júri, com sua confirmação pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas o acusado veio a ser solto em razão de liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, já julgando o mérito do habeas corpus, denegando a ordem, cassou tal liminar. Na sequência, novo habeas corpus foi impetrado, desta feita novamente junto à Suprema Corte, que liminarmente permitiu que o réu permanecesse solto até o respectivo final julgamento. Porém, não há nos autos notícia de que o mérito deste último habeas corpus já tenha sido julgado, com determinação de prisão do acusado. Por conseguinte, em respeito à hierarquia inerente ao conjunto de normas jurídicas de nosso país, e ninguém está acima da lei, por não haver presentemente encarceramento por estes autos, tratando-se ainda de réu primário sem antecedentes prejudiciais, faculto-lhe recorrer dessa decisão em liberdade. Após o trânsito em julgado, espécie mandado de prisão em desfavor do réu,
e proceda a seu lançamento nominal do rol dos culpados. Custas na forma da lei. Registre-se diligenciando a serventia também com as demais formalidades de praxe. 5º Tribunal do Júri de São Paulo, no plenário 10 do Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, às 18h55 do dia 22 de fevereiro de 2013. Adilson Palkowski Simone, juiz-presidente. Pode se sentar. Você vai acompanhando aí o juiz, não, deixa lá, pode deixar a imagem lá, o juiz-presidente que acaba de decretar a pena de Gil Rugai a 33 anos e 9 meses. Mas Gil Rugai sai livre. Defensores públicos, advogados, enfim, todos que aqui estão agora. Meus cumprimentos. Quero também retribuir as palavras a mim endereçadas pelo promotor de justiça, Dr. Rogério Leão Zagallo, pelo assistente de acusação, Dr. Ubirajara Mangini Kun Pereira, e também pelos defensores, Dr. Marcelo Feller e Dr. Tiago Gomes Anastácio. Obrigado, Excelência. Muito obrigado. Excelência, pela ordem, gostaria que registrasse em ata o grande, enorme prazer de ter sido presidido essa sessão por Vossa Excelência. É até estranho pedir para o senhor constar em ata. Que você está vendo aí no momento são os agradecimentos de praxe. Põe nesse azulzinho aí, Gil Rugai condenado, mas sai livre. Gil Rugai condenado, mas sai livre. Exatamente isso que acabou de acontecer. Ele foi condenado, para que você possa entender, ele foi condenado pela morte do pai a 18 anos e 9 meses e pela morte de Alessandra Troitino, a madrasta, a 15 anos. Por que ele foi condenado a mais tempo pela morte do pai? Por uma razão. Porque o pai era ascendente, era do mesmo sangue, e por isso ele recebeu uma condenação maior. Gil Rugai sai, vamos ouvir, ainda se é o agradecimento. Creio que em meu nome, em nome do Marcelo e também do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Esse é o Tiago, o advogado, agradecendo. Ele está à esquerda, ali você vê no centro o promotor Rogério Zagallo e ao lado dele, com um cavanhaque, o assistente de acusação, o advogado Birajara Mangini Pereira. Não se perpetuem. Foi uma grande honra. Muito obrigado e a recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Agora, parabéns a todos os senhores pela competência. Continuando. Profissionalismo e empenho que demonstraram durante todo o julgamento. Assim evidenciando... O que ocorre? O juiz determinou que Gil Rugai vai poder responder em liberdade, com uma vantagem, hein? Como o crime não foi ainda na lei antiga, ele poderá sair da cadeia com 5 anos, quase 6 anos de cumprimento da pena, o que corresponderia a 1/6. Ele já ficou quase 2 anos na cadeia, saiu livre, hein, Percival? Isso aí seria feito o desconto, o abatimento. Agora, o juiz acaba de decidir de plano que, embora seja uma condenação razoavelmente elevada, em regime fechado, ele concede de imediato o benefício do Gil Rugai recorrer em liberdade. E outra coisa interessante, Marcelo, o juiz admite na sentença que existe uma segunda pessoa na cena do crime. Quer dizer, há um segundo assassino, há um assassino impune que não se descobriu sequer quem é. O juiz disse isso na sentença. Exatamente, é outro aspecto da sentença. Abre o juiz só para ver se ainda é agradecimento. A sua valiosa assessora de imprensa. Está agradecendo a assessora de imprensa. E eu quero dizer, se quiser trazer aqui um pouquinho, fica à vontade, eu anotei tudo. Ele também descaracterizou, eu achei que ele não fosse descaracterizar o crime continuado, isto é, matou um e correu para matar outro. Não, ele desmembrou, porque se ele fizesse o crime continuado, a pena ia ser uma só. Ao desmembrar,
ele foi para 30... Eu estou com um papelzinho aqui anotado, porque eu fui anotado e eu tenho que ler. Ele colocou Gil Rugai com 33 anos e 9 meses. Mas como? Aí é que para que você consiga entender. O Supremo Tribunal Federal, na primeira vez, quando o Gil Rugai ficou preso quase 2 anos, mandou soltá-lo. O que argumentavam? Argumentou o ministro que o mandou soltar que não havia condenação e, portanto, ele não podia ser preso. Uma segunda vez ele foi preso. Por que ele foi preso? Porque ele se mudou do estado de São Paulo para o Rio Grande do Sul sem autorização da Justiça. Aí foi o que disse o juiz Adilson Simoni. O Superior Tribunal de Justiça disse então a mesma coisa, que ele não poderia ficar preso porque era uma antecipação da condenação. O que vai ocorrer agora? Gil Rugai fica livre, sairá pela porta da frente e os advogados vão entrar com recurso. Um recurso para quê? Para tentar um novo julgamento. Saindo pela porta da frente, Percival, aí a pergunta que eu te faço é simples. Sujeito é condenado, mata a mãe, mata a madrasta e mata o pai. Mete 11 tiros e sai pela porta da frente? Ou seja, sai pela mesma porta pela qual entrou. Você vê que era uma condenação elevada, que de alguma maneira contraria o que o juiz disse na sentença. Ele falou na banalização da vida. É verdade. A banalização é muito grande. É tão banal que alguém é condenado a mais de 30 anos e é solto, fica em liberdade. Isso ninguém da população vai entender. E outro detalhe, Marcelo, o juiz incorporou o crime de estelionato. Ele citou especificamente artigo 171 do Código Penal e reconheceu a prescrição. Mas ele disse na sentença que houve sim o desvio de verba da firma, um dinheiro subtraído do Gil Rugai, do próprio pai. Abre a imagem do juiz, abre a imagem do juiz, porque o promotor, o grande vencedor, Rogério Zagallo, vai falar. E ele... Agradeço ainda a presença e apoio inestimáveis de minha esposa, também juíza, doutora Ariane de Fátima Alves Dias. O juiz está agradecendo a esposa, não é mole um julgamento desse. Fez uma piada com a esposa. E a expectativa é da fala do promotor Rogério Zagallo, agradeço, por fim, que está à direita do juiz. Sem o qual nada somos. Meu muito obrigado a todos e boa noite.